esse é um assunto que ele me fascina um pouco. Ele me fascina menos do que o da aula que vem, que a gente vai falar sobre o cérebro, né? Eu acho bem interessante. Mas a fala, ela é portadora da existência, né? Então é algo que eu acho muito legal. E claro que a gente vai continuar na tentativa de explicar tudo o que é, não conseguindo, tá bom? É assim, a gente tenta explicar, mas percebe que as coisas não fecham e a gente tem que chegar no momento, pegar o que é suficiente. Então, vamos lá para a fala. Deixa eu diminuir aqui, senão não consigo ver. E o meu. Só um instantinho, gente. Ai, que chato. Posso pedir alguém pode ler para mim? Porque o meu mouse sumiu e eu Vou não ler, consigo tá? estar em cima. Você consegue ler, Sônia? Obrigado. Uma língua é um sistema estruturado de comunicação usado por humanos compostos por fala, língua falada, e gestos, língua de sinais. A maioria das línguas tem uma representação visual ou gráfica codificada em símbolos, ou um sistema de escrita composto de glifos para inscrever o som ou gesto original e seu significado. Essa siglinha aí Isso é aí, Wikipedia. WP/USA. Isso, é a enciclopédia, a Wikipédia em português, Ah, tá. só que a norte-americana. Sônia, eu acho que eu vou dividir meu salário com você. Você está lendo muito bem, obrigado. Não é, De Val? nada, eu vou ganhar 4,5 vezes zero, tá ótimo. Tá bom. Bem, olha que interessante isso, tá? A base do que a Sônia leu para nós aqui é a comum unificação, ou seja, comunicação. É o que nós fazemos aqui nesse mundo virtual. A gente tem uma imagem, a gente tem a, a fala, e tudo isso que está chegando até vocês aí é parecido. A imagem é parecida com o Lívio, a voz é parecida com o Lívio, mas não é nada real. Tudo isso passa por um sistema eletrônico, tá? Então, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo, é uma imagem ou um som muito parecido na frequência de onda com a realidade. Porém, não é a realidade. Mas esse não é o assunto de hoje, que eu adoro falar isso para complicar. Porque eu adoro quando as pessoas falam, não, eu estou te vendo. Não, não está. Isso aqui é tudo uma imagem alegórica, tá? Que isso é muito legal, a questão do algoritmo, né? Nós estamos lendo e ouvindo, acreditem, algoritmos. Isso é o Matrix, isso é o Matrix, né? E não sei se vocês conhecem todos a palavra glifos, tá? Glifos quer dizer raspar, tá? Escavar, tá? Então, por exemplo, você escreve numa madeira com uma faca. Isso é escrever, isso é fazer glifo, tá bom? Então, vamos andando. Aí, eu vou retroceder, tá bom? Lembram, nós falamos aqui do surgimento do universo, do planeta, portanto, a flora e a fauna, aí surge o corpo humano, e esse o corpo humano, lembram? Já contei algumas vezes, e se eu contar de novo, acho que vocês me matam. Pelo menos o Val, eu tenho certeza que ele me dá umas bolachas aqui, e a bolacha dele, ó, de coraçãozinho tudo, não é doce nem salgada. Então, nós temos um receptor, um hard disk, um gravador, que é o cérebro, né? E com o tempo, lembram? Nós adquirimos uma consciência de si próprio, que nós chamamos de mente. Até mais ou menos há 3 semanas atrás, eu mantinha, né? Que a mente ficava em torno do cérebro, eu mudei de opinião, eu acho que não é mais aí. A mente ela fica no corpo todo, tá? Fica desde o dedão do pé até o fio de cabelo para quem tem cabelo, tá bom? Então é assim. Agora, tudo isso, cada vez mais, né? De repente, há 2 milhões de anos atrás, para ficar um número fácil,
nós adquirimos a ciência de si, eu acabei sabendo que eu sou eu, tá? Eu tenho essa idade toda, tá, gente? 2 bilhões de anos. E aí surge essa questão e a gente começa a ter uma certa comunicação entre nós humanos, né? Por meio de sinais. Sinais de corpo, sinais de olhares, sinais até de barulhos sonoros, tá? E aí vem a fala, gostaria que vocês guardassem essa palavra, fala mutação. Eu vou entrar nela daqui a pouco, e, portanto, essa fala ela traz o universo, o planeta, o corpo, o cérebro, a mente, os sinais e signos e símbolos, que depois nós teremos o glifo, ou seja, a escrita. Pois bem, tudo isso é algo bem interessante, como o que vocês estão vendo agora. Nada, tá? Gostou dessa, Sônia? Eu vi que você levantou a cabeça rapidinho aí, tá? Então, o que foi? O anfitrião destacou o seu vídeo para tu. Obrigado, Val, bacana. Então, o que acontece agora? Nós vamos começar a tentar entender por que a fala surgiu. Acreditem, não está fechado isso até hoje. E ouso dizer, está longe de estar fechado por que a fala surgiu. Tá? Olha que interessante as mamães presentes aqui. Período de amamentação da criança. Pelo que a gente analisa, claro que devem ter outros seres no planeta em sentido geral, seres em sentido geral, fauna e flora, que talvez sejam mais frágeis do que o ser humano. Porém, nós somos muito frágeis. Uma queda, a gente morre, sabe? Batendo no lugar certo. As artes marciais mostram muito bem isso. Se você apertar aqui, gente, estão vendo? Você desloca essa massa e, de repente, a pessoa para de respirar conforme for. É uma dor dificílima. Então, caiu, bateu a cabeça. Agora, imagina a mãe, as mães presentes. Quanto tempo vocês ficaram amamentando? Quanto tempo segurando para ficar em pé? Né? Quanto cuidar. E, por acaso, vocês falavam com os filhos de vocês? Pelo que eu sei, né, Sônia? Vocês falavam antes da gente nascer, no próprio útero. Lembra? Olha o pezinho passando, ele está chutando, deixa eu falar com ele, vou colocar uma música. Não, eu não vou fumar porque pode fazer mal. Olha só, uma das teorias é que a mãe, cuidando do filho, criou sons. Olha que interessante isso. Desses sons existe uma ligação. É como uma campainha de casa. O que é? É um toque de um pássaro. Dependendo da buzina, uma sirene. A própria palavra sirene de uma ambulância, sirene é um pássaro. Né? Então, nós começamos a copiar sons da natureza. Agora, o nosso contato, o meu contato com a Nelly, minha mãe, foi muito grande. E eu, principalmente aos 9 meses, eu não queria mais leite, né? Então, mamãe teve que inventar. Imagina a paciência da Nelly, né? Então, foi inventando. Imagina o chato do Olívio. E meu irmão, que veio 4 anos depois, já que ele não está aqui, ele era pior que eu, tá? É que ele é maior que eu. Então, aqui eu posso falar agora. O Bernardo é grande, gente. Então, olha que interessante essa visão. Depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Desculpem, caso vocês queiram dar. Agora, olha que legal. A fala propriamente surge concomitante com o Homo sapiens. Fala, agora já não estou falando em sonzinhos de a, gagá, gogô, do, davá, bi, na. Não. A fala. Uma fala onde a gente conseguia colocar talvez 3, 4 grunhidos juntos. Agora, olha que interessante. O Homo sapiens tem um cérebro menor que o de Neandertal.
O de Neandertal, ele não tinha tanto essa condição da fala, pelo que se estuda antropologicamente e paleontologicamente, tá? Então, supostamente, olha o spread aqui, a fala surge entre 180 mil a 80 mil anos atrás. Surge esse meio de comunicação através da fala. Nós já começamos a nomear as coisas. E no judaísmo, quando a gente nomeia, a gente tem um poder sobre. Tá? É algo, um dia a gente pode entrar nesse assunto. É bem legal aí no Talmud Bavli. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante, mas o spread, a margem é muito grande, porque não se tem certeza disso. Imagina como falar qual foi o primeiro idioma falado. Uau! Né? Bem, nesse momento, o Homo sapiens, que vai se tornar sapiens sapiens, olha só, o homem que sabe. Só que quando ele vira sapiens sapiens, ele sabe de saber. Isso é uma sacada importantíssima. Imagine se nós não tivéssemos a fala. A transferência de conhecimento não existiria. Claro que nós temos a genética, que nos traz um certo conhecimento, e depois nós precisamos do meio ambiente para realizar, e depende do meio ambiente para realizarmos isso. Porém, a transferência através da fala, tá? Ela seria perdida. Imagina, nós teríamos que repetir tudo novamente. Então, nós não estaríamos aonde está. Então, talvez a fala foi um grande, se não um maior salto, tá, da humanidade. Eu acho que eu entro em contradição porque eu acho que o pensar é o primeiro. Mas esse é o ponto, né? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro? O grunhido, que juntou-se ao pensar, ou o pensar grunhido fala? Né? Olha que interessante. Não é à toa que os nossos queridos rabinos, eles geralmente cantam e são o quê? Contadores de história. É o que acontece com a nossa comunidade. E, vou ousar dizer, com a comunidade do planeta. O canto, a dança, é uma forma de memoriar, de guardar. Lembram? Guardar poemas, tá? Guardar música. Lembra quando vocês estavam estudando química, que tinha a poesia da química, a historinha da química, dos elementos químicos para você decorar? Você pode esquecer depois, mas a música, você não vai esquecê-la. Você pode até não ter atenção do que ela está dizendo, porque a música tem a ver com o palpitar, com o coração. Como assim palpitar com o coração? O ritmo. Nós temos percussão, o ritmo, a ritmia, arritmia. Então, existe toda essa condição da transferência de conhecimento a partir de técnicas de cantar, de contar, de fazer ciranda, de dançar. Aí nós temos melodias, aí nós temos música. Olha isso. Olha, lembram aprender inglês, francês com música? Como fica muito mais fácil, né? Bem, aí a palavra mutação, mas eu trouxe primeiro evolução. Se coloca que talvez o corpo humano foi sendo modificado. Lamarck e Darwin, tá? Foi uma evolução que fez de nós criarmos a fala. Alguns não concordam com isso. Olha que interessante. De repente, o que é mutação? Existe uma frase no meu período de escola, de colegial, onde a gente falava assim, que a natureza ela não dá saltos. A natureza ela caminha bem como o inglês fala, step by step, passo a passo, tá? Ela não dá saltos. Porém, pelo que eu estou vendo do ser humano, eu não concordo mais com o que eu aprendi. A natureza, sim, ela dá saltos.
E salto a gente chama em química ou em bioquímica, a questão da transmutação, a gente chama de mutação. Existe uma mutação que não é, portanto, evolutiva. Evolução natural, mutação é artificial. Então, de repente, eu vou entrar isso mais no finzinho, eu vou entrar em dois caras muito importantes, não na questão da fala, mas na questão da linguística. Tá? Então, vejo que interessante. A evolução, ok, pode ter sido, ou aconteceu algo que foi uma mutação e nós começamos a falar por reunião de fatores. E aí, o que nós temos? Nós temos uma língua natural que, por exemplo, é o português. É uma língua natural, claro, ela vem do século XII, ela foi um derivado do espanhol, do galego-espanhol, galego-português, tá? Claro que ela se tornou língua no século XVI por causa da gramática, e lembro a vocês, gramática é padrão. Se alguém escrever necessidades com dois es e a pronúncia for correta, precisamos pensar muito o quanto está errado, tá? Porque a escrita pode estar errada. Por quê? Porque a pessoa não decorou o padrão, que necessidade se escreve com dois c cedilhas, imagina? Claro que é dois c cedilhas. Então, indo mais adiante, olha o que nós temos aqui, ó. Meu mouse não está funcionando aqui, tá? Então, quero que vocês vejam o osso hioide. Estão vendo um ossinho ali? Ó, olhem aqui para o Olívio. Estão vendo o Olívio? Vocês conseguem ver? Ah, você achou, Soninha? Obrigado. Olha o Olívio de perfil. Estou mostrando o meu cabelo para a Paty. Olha a Paty como ficou bacana aqui atrás. Eu não vou mostrar porque está razoável ali. Aqui nós temos um osso chamado hioide, que é uma palavra grega que vem de y, tá, Nineta? E esse osso, ele está no ar. Mentira. Ele está solto. Se vocês mexerem vocês aqui agora, ó, mexam na faringe de vocês. Tem a faringe, ó, tem a faringe, o esôfago, e aqui em cima tem um osso solto. É por causa desse osso que a gente se engasga. O cachorro não se engasga. Lembram quando entra a comida pelo lugar errado, a respiração? Isso, e talvez isso tenha, claro que foi uma evolução, isso ajuda a fala. Isso, conforme for, dependendo da linha, faz a fala existir. É isso aqui. Olha só. Claro que o que é a fala? Fala, ó, estou soltando pneia, estou soltando o ar dos meus pulmões. Tá? Então, eu respiro, solto o ar, tenho as cordas vocálicas, tá bom? Por que o macaco não fala como nós? Por causa desse ossinho aqui. Essa é a diferença, tá? Vamos lá. E aí, nós começamos a perceber que já temos aqui, nós estamos na Grécia, tá? Por volta, do ano 6, em torno do ano 500. Nós temos três caras muito importantes, não que os outros não sejam, é que são os mais falados. Nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Pois bem, Sócrates, um grande pensador, só que ele achava que não deveria escrever, porque se ele escrevesse, a ideia seria perdida. Olha que interessante, né? Olha, estou mordendo a língua. Então, por isso que ele não escreveu. Não teve nada escrito dele. Porque se fosse escrito, lembra do glifo, né? Se fosse raspado, escrito, se perderia a liberdade. Olha só. Aí, né, ele falece, e o discípulo dele, Platão, né, que é ele que nos traz todo o pensamento socrático. E Platão, então, ele escreve República, vários livros ligados. É muito difícil você separar Sócrates de Platão e Sócrates. Agora, olha que legal. Vocês já ouviram várias vezes a questão de você está sendo muito platonista. Lembram disso? Né?
que é uma palavra até pejorativa, dependendo aonde. Por quê? Ah, você não gosta de ganhar dinheiro, você é muito platônico. Ó, você vive no mundo das ideias. Nesse momento, Platão, ele cria uma escola, conforme for a primeira escola como nós a conhecemos, que é chamado de academia, em Atenas, tá? A Nineta teve várias vezes lá, né, Nineta? Tá. Mentira, só tem umas pedrinhas hoje lá no lugar, tá? Aí, legal. Sócrates e Platão, eles vivem no mundo das ideias. Lembram do mito da caverna de Platão, que tudo é alegoria? Então, a questão da academia, tá? Que se eu entrar na palavra academia, eu não vou poder, porque o que quer dizer academia hoje é outra coisa. Tá? Por exemplo, o mundo acadêmico que eu vivo, ele não é somente o mundo das ideias. Ele é um mundo de ação, é um mundo de labor, trabalho, laboratório. Tá? Agora, vejam que interessante. A academia, basicamente, é constituída por pensadores. Aí, Platão teve um aluno sensacional, o melhor de todos. O nome desse cara é Aristóteles. Esse cara foi excepcional, o melhor aluno dele. Quando ele morreu, ele deveria assumir, mas por motivos óbvios, um familiar assumiu a academia. Nesse momento, ele sai de Atenas, tá? Volta para Macedônia e vai instruir Alexandrinho. Vou brincar aqui, porque ele deveria ter 5, 6 anos, que um dia se tornará Alexandre o Grande. Tá? E Alexandre o Grande, ele toma toda aquela região, principalmente a Grécia, principalmente Atenas. E nesse momento, o seu mentor, supostamente, pelo que se sabe, pede para ele o quê? Um terreno. Tá? Ele ligou para Cirela, falou: Cirela, eu quero um terreno, que eu quero construir uma sina aqui bacana, tal. E ali, senhor Eli, só pode me ajudar nisso, sabe? Né? Bem assim. Aí ele pediu e lhe foi dado. E nesse momento é criado o que existe até hoje, no centro de Atenas, o Liceu. Porém, o Liceu, ele competia com a academia. Como assim? Ele saiu na rua e dava um porrada um no outro? Não. O Liceu é basicamente o contrário da academia. Se a academia é platônica, socrática platônica, o Liceu aristotélico, ele é de base na visão, no fato, portanto, ciência, portanto, observação. Aristóteles é tido como o primeiro cientista. Ele observou isso. Por que eu estou trazendo essa historinha para vocês? Desculpe, eu errei. Por que eu estou trazendo essa história para vocês? Isso é real. Por causa do conflito entre pensar e fazer, entre pensar e querer realizar. É o que acontece com a fala. O que é verdade para mim? Pensar, falar e fazer. Essa trindade vira uma unidade. O que eu penso, o que eu falo é o que eu faço. Isso para mim é verdade, ou melhor ainda, né? É realidade. Pois bem, aí, olha o que acontece. Aqui vocês estão lendo, eu acho que não estão, mas vamos lá, vou ser bacana. Vocês estão lendo um texto, tá? Que ele fica entre 800 e o ano 1100, do período atual, Anno Domini, sim, ano do Senhor, tá? É um poema inglês, tá? Aí são várias pronúncias, mas eu vou ler como eu estou acostumado. Beowulf. Beowulf, tá? Escreveu esse poema, quais não, em inglês, qual não se consegue ler. Não se tem a interpretação desta fala, dessa escrita. Por que eu estou trazendo isso? Para que vocês percebam como a escrita, portanto, a fala. O que é escrita? O que é o pensar? Eu penso, eu falo e escrevo. É uma realização de uma ideia ou de uma realidade.
A língua, ela é viva. Então, quer ver que interessante a questão do accent, a questão do acento, a questão do sotaque. Quer ver? Se você for para Israel, em qualquer lugar, tem alguém que não tenha sotaque lá? Não tem, tá? Olha, eu como um bom paulistano, não paulistano, paulistano, eu não tenho sotaque nenhum. Vocês sabem disso. Todo paulistano não tem sotaque. Mentira, gente, isso é prepotência. Se eu for para o Rio de Janeiro, vou ter o maior sotaque. Se os cariocas, Nelly, minha mãe, vem para cá, maior, até hoje. Mamãe mora aqui há 60 anos, ela tem ainda, quando ela vai falar algumas coisas, não adianta, ela começa a puxar, né? Ela vai puxando os S's ali, que é de origem portuguesa, tá? E o nosso sotaque é de origem italiana. Ou seja, sempre teremos sotaque. E eu adoro aquele cara que quer corrigir e falar, olha, tua pronúncia está errada, a pronúncia certa é essa. Por que a pronúncia certa é aquela? Porque ele quer que seja e o ego dele precisa ser. Mas também não tem nenhum problema esse tipo de correção, porque é legal ter a troca. É como falar ivrite, falar hebraico, né? Hebraico do norte, hebraico do sul, é o mesmo, né? Então, é como você vai para o Texas, você vai para Nova York. Caramba! Falar inglês na Austrália. Vocês já viram como que é aquilo? Então, gente, isso é fantástico. Então, eu O acho que o Yiddish mais... é muito assim, Olívio. O Yiddish é assim. É, O Yiddish olha, lituano, o Yiddish obrigado. o Litvish Yiddish e o Yiddish falado pela população da Polônia, da Rússia, é completamente diferente. Olha que legal. Completamente diferente. Eu quero, depois, no finzinho, eu quero entrar mais nisso com você, querida. Tá Por ok. favor. Não, pera. E, gente, nós estamos cada vez mais num petit comité. Então, essas entradas não são interrupções. O que a Uva fez, ela está me auxiliando na minha forma de pensamento, hein? Eu não tenho nenhum problema com essas entradas. Uva, muito obrigado, querida. Então, ela está dando base ao pensamento do Olívio. Agora, gente, não vamos esquecer que a gente tem ego. Será que o Olívio também já não corrigiu? Claro que o otário aqui que vos fala também corrige. Às vezes eu me perco, depende do meu dia. Sei lá, o meu ego está demais, eu tô carente, estou precisando do meu ego, eu vou corrigir alguém. Tá? Mas o legal é a gente saber lidar com isso. E foi legal essa entrada da Uva, porque eu imagino ela, porque pelo que eu ouvi falar da Uva, ela tem um it muito bom, tá? Olha, tá vendo? Obrigado, Sônia. Muito bom. Então, se ela está falando isso, porque é complexo mesmo. Obrigado triplamente, querida Uva. Agora, eu estou trazendo a vocês exatamente isso, a complexidade da fala. E trago à baila novamente o entendimento da fala e da linguística. Lembram que eu acho que o teto é de 30% de entendimento? Depende. Se é um amigo de muitos anos, que a gente já pega as manias, pode chegar a 40, né? Determinadas coisas, se é família, pode chegar a 50. Mas mais que isso, desculpe, é muito difícil. Uma pessoa que eu acabei de conhecer, então, é muito complicado. E se eu for usar somente a fala de dicionário, eu vou ter problema, eu vou ficar muito duro. Então, a troca é muito complexa, gente. Ela é muito complexa. Ela é difícil. Então, às vezes, é legal cabalar, receber, aceitar. Às vezes, a gente tem que aceitar para poder trocar. Se o garçom não perceber que o copo está vazio, ele não vai trazer mais vinho para a gente. A gente tem que mostrar que não sabe, que o copo está vazio. Isso é o bacana. Você gostou dessa imagem, Sônia? O que você está fazendo? Está fotografando? Tá. Deu para fotografar? É a linguística, Olívio de Saussure, que ele explica super bem isso. Ai, Josete, eu te odeio, Josete! Olha como você é linda. Eu li esse livro de Saussure, é muito interessante. Olha, eu não vou falar de Ferdinando de Saussure, tá? Mentira. A Janete, querida, olha, eu amo vocês. O que a Josete acabou de fazer é de nos presentear com a amarração que a gente vai dar. Exatamente, minha querida Josete. Saussure,
é um grande cara. Agora, aqui eu já vou falar do oponente dele, Josete, Noam Chomsky. Eu vou mostrar a questão dos dois. Agora, Josete, muito obrigado, minha querida. Ela acabou de trazer para nós o pai da A linguística. psicanálise toda também. Ah, olha que legal o que a José está trazendo. A linguística. Além de buscar a linguística, tá? Ele era um bom matemático. Ele tinha esses estudos alternos, ou seja, ele era um transdisciplinar no século XIX. Olha que fantástico isso. Obrigado, Josetinha. Obrigado, querida. Então, olha o que eu estou trazendo para vocês. Vocês estão vendo esse slide que a nossa querida Soninha gostou? Tá? Agora, olha a complexidade e olha o que acontece aqui. Se tiver algum advogado presente, aí nós vamos ter, né, Rousseau, aonde nós vamos ter o quê? Tá? O contrato social, aonde a fala perde o seu valor. Nós temos que escrever e depois colocar o signo embaixo. Lembram? A signatura. A assinatura. O quê? O quê? O quê? O selo. O tampão. Ah, d'accord. Sim, sim, isso. Agora, vejam que isso é iluminismo, é século XVIII. E aqui nós estamos começando, então, quando apareceram os dicionários, as enciclopédias de Diderot, de Lambert, né? Aí nós temos a fundação dos museus, nós começamos a ter realmente o quase surgir das galerias. Ainda não existiam as galerias porque não tínhamos vidros grandes suficientes para ter vitrines. Olha que interessante, a vitrine só aparece grandiosamente quando temos vidros. Se não, vocês lembram como que eram as vitrines antigamente? Eram vidrinhos de quase 20 por 20 com madeira em volta. Não tínhamos uma vitrine de um vidro só. Então, isso tudo tem técnica. Então, o contrato social, claro que também podemos entrar em Montesquieu, tá? Esses contratos sociais, eles são pedidos porque a fala também é uma falácia. A fala é também uma fabulare, é uma fábula, é uma mentira, é um conto. Então, por isso que qualquer dúvida hoje, nós temos um contrato social que vale enquanto vale. Aí que vai entrar o advocare, o falar, o advocare, o advogado. Olha aí, tudo ligado à fala e à escrita e aos signos e símbolos, tá? E aí nós temos a Torre de Babel. Essa quantidade que nós temos hoje de idiomas, de línguas, de dialetos. A Índia tem 200 dialetos, gente. É uma loucura aquilo, tá? Então, essa fala toda, ela é uma confusão e que bom que é. Por que é boa a confusão? Porque nos faz duvidar e assim nos faz pensar. Eu adoro a dúvida. Quando eu estou em dúvida, eu tenho que ponderar. Eu tenho que ponderar. Aí eu peso. Lembra o que nós falamos já sobre medida? Olha a consequência do que nós estamos falando, né? Ou essa sequência toda. E aí nós temos o bonitão de bigode aí, certo, Josete? Ferdinand de Saussure. De Saussure. Olha ele, o bonitão aqui. E ao lado, um cara que eu adoro, tá? Que minha vizinha estudou com ele, teve trocas. Ele mora perto de Boston, tá? Aqui está vivo, é uma pessoa... Eu adoro quando dentro da comunidade falam, ele é uma pessoa muito difícil. E tem que ser. Tem que ser. A inteligência desse cara é única. Chomsky eu adoro. Tem um livro dele que fala Quem Manda no Mundo, o Poder do Mundo. Não lembro se o título é exatamente esse. Me ajudou muito. Tá? Depois eu até vou postar para vocês esse livro dele que trata, porque ele é um linguista, porém ele é um linguista prático e teórico. Ele que coloca a ideia da mutação.
Ele não acredita na evolução da fala. Ele acredita que houve um momento que se mutou e aí surgiu a fala. Olha que interessante, né? Pois bem, agora vamos viajar pelo título, a arte como representação. E aqui nós estamos vendo, portanto, aqui no Brasil, um trabalho que pode existir entre 100 mil e 50 anos, que fica no Piauí, que temos um museu hoje, tá? A nossa fala e a nossa escrita, tá? Capivara. Olha só que a Serra da Capivara, tá? Aqui no Brasil, tá? No Piauí. E nós temos certeza que há 50 anos essa escrita e fala existe. E aí nós vamos perceber que os nossos nativos, que são chamados de índio, porque Cabral estava indo descobrir a Índia. Então, os nossos nativos são chamados de índios, por causa da Índia, né? Mas os nossos nativos, eles se tatuavam, eles se pintavam, pintavam sons da maneira deles. Olha só isso que interessante, né? Então, quando a gente vai estudar a história do Brasil, a história da arte no Brasil, ela tem 50 mil anos. 50, ela não começou na semana de 22, que não foi semana, foram 3 dias, em 1922, tá? Sim, há 50 mil anos atrás. Basta ir para Belém, para o Pará, a ilha de Marajó, você vai ver o fantástico que nós temos de arte lá, de pelo menos 1.500, 2.000 anos, a arte marajoara, que é fabulosa. Tá? E aí, claro que eu não posso deixar de trazer a minha paixão, a arte suméria, a transformação da escrita e da fala. Óbvio que os egípcios. E aí nós vamos ter os romanos, que pegaram dos egípcios e muito dos gregos. Aí nós vamos para o gótico. Opa, tudo isso que vocês estão vendo aqui derivou do início do universo, planeta, humano, corpo, cérebro, fala, escrita. O que vocês estão vendo aqui são falas, são escrituras simbólicas. E aí nós vamos entrar no Renascimento, tá? Imagina o quanto que nós poderíamos falar desta mão sobre a outra. Que cadeira é essa que ela está sentada? Que ponte é essa que está lá atrás? Olha o simbolismo dessa obra. E ela sabe dos meus segredos, por isso que ela não está me observando, ela está me fitando, ela me fita. Ou melhor ainda, ela me escruta. Ela sabe dos meus segredos, tá? Não vou contar, não. O barroco, tá? E aí nós temos o neoclássico. Vejam, as histórias evoluindo na arte através da fala, da escrita, sim? E aí nós temos o romântico, né? Aí nós temos, portanto, o realismo surgindo, e aí o l'impression, o impressionismo, o expressionismo, tá? E aí surge o cubismo, do cubismo o fauvismo. Do fauvismo nós vamos entrar na metafísica, na pintura, que vai dar base para o surrealismo, e do surrealismo explodindo, tá? Com o modernismo, onde teremos, nesse momento, o expressionismo abstrato, e aí chegando na arte contemporânea, o minimalismo, tá? A videoarte, e aí com a arte contemporânea. Pois bem, pessoal, nós fizemos um caminhar todo para chegarmos nesse momento, tá? Compreendermos que o que nós vemos hoje adveio desde 14 bilhões de anos atrás, é um somatório. A nossa estrutura física é a mesma do universo. Tá? Isso a gente não pode esquecer. É complexo. Agora, o corpo, o pensamento, a questão é por que o nordestino que fala português brasileiro tem aquele acento?
termodinâmica. O corpo, a fala, depende da temperatura, depende da alimentação. Tudo isso é muito importante, ter esse tipo de análise. Tá? E aqui nós caminhamos por todos esses momentos. E agora, a linguística está fechada hoje? Não. A fala está plenamente compreendida? Não. O que está fechado hoje? O que não está fechado. Qual a única coisa certa no universo? A incerteza. Essa é a grande sacada. Poxa, mas isso é muito difícil. Não. Seria difícil se estivesse tudo azul e tudo pronto. Essa é a sacada. A fala é um instrumento fabuloso. Olha, fala fabular, é fabuloso. Tá? Ele é fantástico. Olha que legal. A fala, ela nos dá esperança. Olha, vou brincar. Vou brincar com a minha liberdade poética, tá? Como o Esperanto, que é uma língua, um idioma não natural, criado. Como existem outros idiomas criados, não naturais, tá? A palavra esperança vem de, olha só, expandir. Por isso que é esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu posso expandir. Se eu posso expandir, é o que a fala me dá. Ela me dá expansão. Mas, Olívio, ela fere pior do que um gládio. Gládio é uma espada que corta dos dois lados. Sim, sim. Mas isso é o legal da vida. Isso é a arte da vida. Não está fechado nunca. Por isso que nós podemos criar o tempo todo. Claro que nós temos certezas, sim. Temos que ter certezas momentâneas. Momentâneas. Se essa certeza se tornar raiz radical, imagine uma árvore linda, enorme, e aí, de repente, essa árvore ela está no Central Park. Aí não é igual ao Brasil. Lá tem neve. E que bom que eles têm neve, porque matam os micro-organismos, o que não acontece aqui no Brasil. Por isso que nós temos toda essa proliferação de seres, que é fantástico também. Tudo depende do que você quer. E aí essa árvore fantástica no Central Park começa a chegar o inverno. E o que tem com o inverno? Neve. 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 Se os galhos dessa árvore não conseguirem se dobrar, eles vão quebrar. Essa é a chave da vida. Se dobrar para depois poder voltar. Esse é o movimento da fala. Esse é o movimento, vamos lá, universo, planeta, corpo, cérebro, mente, signos, fala, sim? Escrita, troca. Então, isso é fundamental na vida. E aí, a arte. Lembram, outro dia, aquela brincadeira? Se você observa tanto uma obra de arte, ela vai te observar. Isso é a fala. Vamos lá, gente. O que vocês acharam? Vamos trocar agora. Vamos lá. Olívio. Oi, Sônia. Ô, Sandra, para de dar tchauzinho. Você já faz tempo que você está aí. Fala, Sônia. Depois a Sandrinha quer falar. Mim, você está torta. Me surpreende você falar em fala sem falar em nenhum momento em audição. Porque, para mim, elas são tão ligadas, porque a minha escuta muda a sua fala. Perfeito. Porém... E quem não escuta, não fala. Também. Não. Uva, já existem teorias sobre isso. Pessoas que nasceram surdas, mas têm o órgão da fala, pronuncia sons. Agora, sim, se a gente... Olha que legal. O que pronuncia sons, mas não consegue imitar o som. Depende com quem você está falando. Se for na linha de Saussure,
é uma linha. Se for na linha do Noah, do Chomsky, é outra. Então, é lindo, isso não fecha. Não fecha. É como nós estávamos falando outro dia a respeito, acho que foi a Carol que citou, do cego, né? Se o cego de nascença nunca viu a cor, né, Carol? Como que ele sabe que aquela cor vermelha ela tem aquela frequência, né? Meu pai, doutor Olívio, ficou cego aos 58 anos, então ele conhecia tudo, né? Agora, hoje eu não entrei no ouvido, você vai adorar, não entrei nem no ouvido, nem no nariz e nem na pele, porque eu vou me debruçar um pouquinho mais a semana que vem no cérebro. Tá? Mas agora, Sônia, você está redondamente certa. Ai, que susto. Que foi? Que foi? Nada, é que abriu a porta, eu esqueci que ela tem a chave, tomei um susto. Quem é que está aí tem a chave? Deixa eu ver quem é. Mostra aí. A Jurema chegou aqui. Ah, Jurema. Oi, Jurema. Seja bem-vinda. Oi, ainda bem que você chegou. Estamos te esperando aí, pô. E aí, Sônia, mas você tem razão. Os teus filhos, eles ouviram... Val, agora fecha a uva lá, que ela vai ficar num papo com a Jurema, né? Ela até tirou o óculos para conversar, olha que coisa, né? Aí é difícil. Então, imagina os filhos da Sônia. Quanto será que a Sônia falou com a barriga dela? Tá? Olha que interessante. Muito. E você tem razão, querida. O ouvir não, olha que legal. O ouvir e o escutar. Né? Isso é muito legal. Não tenha dúvida, você está certa. Você está certa. Obrigado, querida. Obrigado. Olívio, espera que a Sandra levantou a mão. Tá, vai lá. Vai lá. Fala, Sandra. Liga o som. Sandra, dá para você ligar o som? Eu leio, mas eu não leio tão bem quanto o Val, lábios. O Val fez curso de leitura labial em Cambridge. Como é que é? Ih, Sandra, volta aqui, Sandra. Sandra! Atividade no meu som aqui. Por isso que eu tô... Cadê a Sandra, gente? Mas eu tenho uma Sandra, ela está aqui, mas ela está brigando com o som. Olívia. Era para abrir o som e ela fugiu. Tá. Val, você está tentando abrir junto com ela? Então, abriu. Pronto. Abriu. Não. Tá me ouvindo? Não, março. Abril é o mês seguinte, não é isso? Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Para, Olívio. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo. Então, eu queria falar o seguinte, além de dar aula de história medieval, eu passei muitos anos, quase 30 anos, dando aula de história da comunicação. Eu tenho livros publicados em história da comunicação, e no curso de história da comunicação é fundamental a introdução, o aparecimento da fala e da escrita. Então, eu estava ansiosa para assistir essa sua apresentação e comparar mais ou menos com o que eu sempre passava para os alunos e a gente sempre discutia. E seguimos Sandra, só um instantinho, Sandra. Gente, eu me ferrei. Fala, Sandra, querida. Eu te adoro. Fala. Não, eu vi que seguimos uma linha muito semelhante, muito paralela, o desenvolvimento do Homo sapiens, capacidade craniana de representação simbólica é a condição, o aparelho fonador biológico, mas tem uma coisa que eu acrescento, que eu acho que não apareceu aqui, mas que está misturado, que é a vida em sociedade. Se o homem não estiver inserido na sociedade, ele não fala. Inclusive, a questão do ouvir, existe a questão social. Por isso, a comunicação é social. Sandra, o Enigma de Caspar Hauser. Sim. Lembram desse filme alemão? O Tarzan. Eu estou para os meus alunos. Tarzan é o apelido... Ele não fala. É o apelido do Peter. Tarzan é o apelido do Peter. Ele não pode ouvir isso, né? Tá bom. Ele não fala. Então, a vida em sociedade é que desenvolve a fala. Por isso, a fala muda tanto, porque a sociedade muda, a cultura muda. Agora, e eu achei... olha o que você fez. Olha o que você acabou de fazer.
essa questão do Homo sapiens ter vencido o neandertalense foi exatamente por causa da socialização. Sim, É o que você trouxe sim, para nós. sim. Porque o neandertalense era muito mais... Era o homem robustus. Ele era forte muscularmente, tinha uma caixa craniana encefálica maior que a nossa, tá? O peso era maior, o cérebro era maior, porém ele não tinha esse domínio da fala. E na sociedade, pelo que se tem em teoria hoje, o vencimento, ou estamos aqui hoje, porque não tem... Nós hoje somos igualzinho em termos de tamanho e corpo há 30, 40, 50 mil anos atrás. Dependendo do local que você mora, você vai ter uma cor diferente ou uma penugem diferente. A cor é nada mais o excesso de sol, é melanina, é isso, né? Agora, a quantidade de pelo depende do local frio que você está, né? Se você está muito próximo à água, teu corpo tem menos pelo. Então, depende. Por isso que é tão complicado o racismo, né, gente? Se nós viemos dos macacos, os macacos eram negros, tá bom? Com o tempo, a gente foi tomando menos sol, a pelinha foi ficando clara, o sangue é vermelho, a gente é tudo igual isso. Apesar que tem uma comunidade aí chamada de judeus, ela tem algo diferente. Não, mas voltando ao assunto, desculpa, eu puxei algum lugar errado aí, tá? Aí eu achei bem legal o que você trouxe. Por quê? Porque nesse momento é uma discussão fabulosa que eu adoro, que ainda não está claro na minha mente. Eu agradeço você ter trazido, porque a ligação em sistema, em sociedade, que fez o Sapiens Sapiens vencer todos os outros. Porque foi a fala, portanto, a fala ou pensamento, ou inteligência, ou consciência, que fez desse dinamismo. Agora, você para de ficar escondendo coisas que você sabe aí, senão eu fico falando bobagem aqui, o pessoal vai me corrigir depois aí, hein? Tá bom? Obrigado. Não precisa corrigir, não. Olívio. Não precisa sempre. É só acrescentar uma coisinha que... Não. Acrescente sempre, que é o que a gente aprendeu. A nossa cesta é grande, cabe muita coisa nela. E a nossa cesta não tem fundo. Tá? Isso é legal. Cadê o Santos? Olívio, posso falar uma coisa? Rosete, deixa eu só te pedir um favorzinho, querida. O Nilson, ele levantou primeiro. Só um instantinho. Tá bom, tá. Por gentileza. Fala, Nilson. Não é rápido. Uma vez eu fiz até um trabalho acadêmico que estava em transformação a questão da consolidação da na linguagem. Linha de Platão ou acadêmico da academia universitária hoje? Tá. Desculpa. Não tão aberta a academia, não tão aberta. Tá. E aí o que acontece? Ai, cara, está começando a falar. Há 2 anos. Há 2 anos, de 1 ano e meio anos. Eu falei que haveria... Wilson, desliga a sua câmera, por gentileza, que está falhando o teu som. Desliga a câmera. O áudio. Eu quero te ouvir, cara. Está tendo um delay, Wilson. Fala agora, Nilson. Tá ok? Ok, estamos te ouvindo. Então, há 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha falado que a consolidação da linguagem, né, estava passando por uma transformação que antigamente se sedimentava pela escrita e para afirmar e mais ou menos o que você disse, um acordo não basta. Primeiro era o falado, depois passou pelo escrito, contrato. E hoje, na atualidade, nós temos que firmar pelo vídeo. Né? O contrato já não dá mais o suporte, ou seja, o peso, né? Não tem mais o peso para firmar da linguagem. Né? Então, você precisa da imagem para dizer que você fez, cumpriu, né? Você demonstrar toda uma história. E na época que eu falei que poderia acontecer, né, algum
uma coisa de modo viário e hoje algumas possibilidades nesse sentido. Tá bom. Eu acho bem instrutivo o que você está colocando, que você me fez rever questões quanto à pintura e quanto à escultura. Muito bem. Agora, hoje em dia, ou nós gravamos ou nós filmamos, porque o contrato não é mais fidedigno. Obrigado, Nilson. Valeu. Olívio, Jete, por favor, querida. pegando o gancho de que a Sandra falou sobre comunicação. Tá A bom? comunicação é muito importante, mas depende, porque fizemos algumas aulas de comunicação, a interpretação. A primeira pessoa pega a informação, ela passa para a segunda já muda um pouquinho o que foi falado, e vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta, depois perde completamente a fala. Oui, oui. Mas nisso eu fico pensando na Torá oral, a Mishnah. Então, como que as coisas funcionaram? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita muito, mas, em geral, nós acreditamos. Sim. Eu vou agora, eu só vou entrar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, gente, que acusou que a minha internet está instável? Vocês estão me ouvindo, né? Tá bom. Tá. O que a Josete está falando e que é muito importante, que nós sabemos, a comunicação, ela é difícil, porém, é o que nós temos. E ela é importante que ela tenha essa... É como falar em... Lembra? Acho que eu já falei isso para vocês, desculpe que eu vou repetir, talvez alguém não tenha ouvido. Aonde está o verbo e o predicado no português é uma coisa e no alemão é invertido. Tem até a piada que o alemão, ele pensa para depois fazer. O latino, ele faz para depois pensar. Por isso que tem a inversão do verbo e do predicado, tá? Agora, a Josete trouxe um assunto que, qual, vocês sabem, obviamente, eu sou fascinado, essa questão do Mishnah, né? Mishnah, Gemara, ou seja, os Talmudim. Então, você imagina, no ano 69 e 70, a queda do Segundo Templo, e nesse momento, nós, judeus, poderíamos perder todo o conhecimento. E aí se reúnem de várias linhas, de vários locais, sábios, para formar o livro. Claro que nós já tínhamos o Tanar. O Tanar é a Bíblia judaica. São 24 livros, tá? Um deles é o Pentateuco, que chama-se o Velho Testamento. Tá bom, gente? Mas o que a Josete está falando lindamente para nós aqui, esses sábios, nós temos algo em ivrit chamado de pilpul. Pilpul é igual pimenta, é uma discussão entre os rabinos, tá? Para chegar a um acordo. Imaginem de vários locais para tentar chegar a um acordo, a um livro que será escrito. Tanto que, né, pelo que eu estou sabendo, são 2 Talmudim. Tá? Você tem o da Babilônia e o de Jerusalém. Mais ou menos o de Jerusalém terminou por volta do ano 500 e o babilônico foi até o ano 1000, tudo no nosso período, ano Domini, tá? O ano de Jesus Cristo, tá, gente? Agora, existe ainda a interpretação desses textos, porém, os textos estão lavrados em ivrit, em hebraico. O que ela está trazendo é muito importante isso. Agora, vejam, nós não conseguimos ler um texto em inglês original que tem 1000 anos, de tanto que mudou a escrita, né? Então, isso que é legal, ela está trazendo à baila uma coisa que é muito importante. Essa palavra é importantíssima. Tradição. É estar ligada à tradição. Isso é muito bacana. Isso é muito... Oi, querida. Obrigado, José. Não, só não, pode falar. Obrigado por levantar a mãozinha aí, eu vi agora. Tá. Não, só com relação ao que a José estava falando. José,
os rabinos, eles estudavam a Mishnah e a Gemara decorando os textos. Tem até um trecho que outro dia eu estudei, que o Rabi Akiva falava que tinha que ler e decorar 5 vezes. Depois que você leu e decorou, você está sabendo o conteúdo. E depois de você saber o conteúdo, você pode passar, não com essas palavras. Mas o que eles faziam era sistema de decoreba. Pura e simplesmente, para não acontecer justamente isso, de se acrescentar coisas e se mudar. Só me permita. Não era só decoreba. Mas eles tinham que entender também, óbvio. Isso, então é que você falou, era só decoreba. Não, sim, mas eles tinham que entender. Não, é que senão fica o final só decoreba. Não era, né? Tá bom. Você tem... Porque aí é que vem as brahot, as orações, ela tem música. Então, a repetição, para ficar guardada, você vai usando a música. Por isso que os hindus chamam de mantra. Agora, aquilo ele vai ficando na tua mente e depois você vai... Lembra que a gente estava falando outro dia dos vários níveis de pensamento? Então, quando você decorou, que é decoreba mesmo, você decorou um outro local. A mente, ela não é uma massa única, gente. A mente tem várias gavetas. E se eu estou falando em gaveta, eu já estou errado. A mente, ela tem vários níveis de massas, de não massas, de plasmas. E aí, como a Carol bem falou, eles decoraram, então fica num determinado local, e aí vem a mente, a própria mente, com seus sistemas, ela vai pegar essa decoração e vai pensar sobre a decoração. Não é à toa que decoração vem de decoração. Olha aí, coração, ritmo, palpitar. Por isso que é corda, acordar, coração, acordar, pulsar, ligar. O radical latino é o mesmo. Então, ela trouxe muito bem a Carol isso para nós, e aí eles conseguiam guardar. Né? Agora, claro que não eram todos que sabiam ler e escrever. Né? O que a Carol está trazendo é a complexidade desse período. E ela está falando do período de Akiva. O teu som está desligado, Josete. O teu som está desligado. Bem Akiva, não são todos bem Akiva. Não. Vamos falar do pomar. Ai, tá bom. Mas as crianças... Mas você levantou, bem lembrado. Lívio, você levantou uma coisa importante, que é o pirpul, que é o bate-boca, a troca de ideias para poder chegar na escrita. É super importante isso. Isso é uma coisa... Ou você quer explicar, ou eu explico. Explica você. Explica você. Não, eu sei que o pirpul é a troca de ideias entre rabinos para se chegar a um consenso, para poder chegar na escrita, através de uma Eles vão através de silogismos para chegar até o final e poder chegar a uma conclusão. É isso que eu sei. Exatamente. Olha só. Ela usou uma palavra mágica, uma palavra aristotélica. Lembram? Hoje ficou claro para vocês a diferença da academia e do liceu? Sim. Isso ficou bem claro. Isso é muito importante, viu, gente? Isso é uma coisa que não se fala muito, tá? O que era a academia e o que era o liceu. Então, o liceu, de quem? Aristóteles. Aristóteles usava para pensar na escola dele a palavra que a Uva bem trouxe agora, silogismo. Tá? A troca. O silogismo que vem à base para que Aristóteles crie o quadrado lógico formal matemático, aonde uma coisa não pode ser, tá, a mesma em 2 lugares, em 2 tempos. Isso é lógica formal matemática aristotélica, é a lógica. Então, você tem todo esse pensamento. Então, os estudantes, tá? Do rabinato, por exemplo, vocês estão vendo, tem gente que está vendo esse lado, tem um rabino, um estudante, vendo esse lado, e outro vendo esse lado. Esse rabino, ele vai ficar meia hora explicando o que é esse lado, o outro explicando o que é esse outro lado e dando apoio. Aí a gente inverte. Isso é o treinamento, é um exercício, isso não é real. Isso é um exercício para dar
plasticidade à mente. Quando os rabinos adquirem, olha, já não é mais estudante, é um rabino. Quando ele adquire essa plasticidade, vocês já viram, os rabinos são fantásticos, são grandes contadores de história e história. Então, essa plasticidade foi feita pelo Pilpul, que depois eles decoram, como a Carol bem falou, toda a matéria, e aí vão analisar dentro de si a matéria, mas essa decoração não é como nós fazíamos em aula de química aqui, tá? A decoração é guardar de um jeito para que possa acessar para ler dentro de si e modificar. Então, o Pilpul, como a Ilva bem trouxe, é fundamental para, prestem atenção nessa palavra, para a dialética, para poder chegar na realidade do momento do glifo. Lembrando que a Torá, quando é copiada, escrita, não pode ter um erro. Um erro. Nenhuma letra na Torá se encosta. Nenhuma. O ivrite, o hebraico escrito corretamente, as letras não podem se encontrar. Isso tudo é Cabalá, gente. Aí nós vamos entrar o que a gnose está para o cristianismo, o que o Sufi está para o muçulmano, a Cabalá está para nós judeus. Isso tudo tem toda uma mística por detrás. Agora, olha que legal, uma mística real, alcançável. Certo, Ayuva? Esse é o ponto nosso. Perfeito. Obrigado por ter grifado. Acho que a Cláudia queria falar alguma coisa já faz um tempo. Desculpa, querida. Já passou. Não, não, brincadeira, não, brincadeira. Não, que é quando a Sônia falou da escuta, você falou Cláudia, da fala... Pera, me permita, aproveitando. Pode falar. Vamos fazer aquele momento agora, Val, da Cláudia? Tá? Tem momento, Cláudia. Opa! Momento, Cláudia, sábado, tá? Nós vamos ter um encontro artista-curador, tá? E eu não lembro agora se é 11 horas ou é meio-dia, Val? Acho que está meio-dia aqui. Meio-dia. Acho que está meio-dia. Meio-dia. Então, gente, nós vamos postar no nosso WhatsApp o encontro que nós vamos ter sobre a obra da Cláudia, tá? Será no Zoom da Hebraica, tá? Sábado ao meio-dia. Nós vamos colocar aqui para vocês, tá bom? A gente coloca no grupo, tá bom? Tá legal. Isso. Valeu, Soninha. Valeu, Val. Obrigada, gente. Obrigada, Olívio. Não, Obrigada. não acabou Obrigada, ainda. não. Pode Não falar, acabou ainda. É só para falar o momento, Cláudia. Obrigada, Sônia. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Tá bom. Quem estiver aqui, fique à vontade. Beijo. Obrigado, José. Cláudia, fala. Oi, vamos lá. Então, quando a Sônia falou você falou da fala e ela falou da escuta, que a escuta muda a fala, na hora me veio a questão da emoção e da forma de falar. Quando, por exemplo, se você estiver falando uma palavra e eu estiver falando uma palavra e outra pessoa com uma emoção diferente, essa emoção e talvez a linguagem corporal vai se sobressair a fala, né? Então, não é uma coisa objetiva, né? É um todo, Mas essa coisa da expressão, eu posso estar falando uma coisa para você e estar na minha cara, por exemplo, que é mentira, vamos supor. Agora, você está trazendo para nós, você lembra, ó, Pierre Weil e Roland Tompakov, O Corpo Fala? Sim. Lembram desse livro? Aquele famoso livro. Isso. Então, existe às vezes a pessoa está te falando uma verdade, só que a musicalidade dela não é a mesma que a tua. A frequência de onda não é a mesma. O gesto não é o mesmo. Tá? É esse o ponto. Isso que você está trazendo é fundamental. Por que é fundamental? Né? Não é somente a fala per si, não é somente a escrita per si, não é somente o corpo per si, é o todo. Agora,
É possível, com o todo, resolver o todo? Não. Não. Por isso que é magnífico viver. Eu não entendi essa última Entendeu? fala do todo. Olha Porque só, você não vamos tem. lá. Olha que interessante, tá? Se de repente nós os conhecemos, nós somos irmãos gêmeos, tá? Portanto, univitelinos, tá bom? Olha só. Então, tivemos a mesma educare, condução. Nós somos educados, portanto, o mesmo caminho, tudo. E aí nós fomos, por coincidência, fazer a mesma faculdade, uma faculdade de linguística e música, para ficar fácil para nós. E aí nós estávamos numa conversa, né? Apareceu um texto que nós fomos ler. Nós temos tudo isso de parecido. Conforme for, toda a nossa educação, ela está a par. Mesmo com toda essa educação a par, ela não vai fechar, porque a única coisa certa no universo é a incerteza. Se tiver tudo certo, tá vendo? Tá vendo? Ó, eu estou entrando em contradição, talvez por isso que você não tenha entendido. Nós conseguimos entender tudo. Na hora de fechar o assunto, o tudo não permanece. Porque se permaneceu tudo, não tem a tua profissão, não tem o artista, não tem a criação. E essa é a grande sacada, tá? Quando você vai ler, olha que interessante, né? O Hatemuná. A palavra temuná, o que quer dizer temuná hoje, Carolina? Vamos voltar. Imagem. Fotografia. Fotografia. Olha só, certo? Há 1000 anos atrás, para ser preciso e chato, há 900 anos atrás, essa palavra, a mesma palavra quer dizer... eu vou dizer... Ela quer dizer... eu não quero usar... Eu quero usar... ela quer dizer símbolo. Símbolo, tá? Porém, quando Moshe recebeu as tábuas, a primeira e a segunda, estava essa mesma palavra lá, temuná, e lá quer dizer imagem. Por isso que eu comecei para falar. Por quê? Deus não quer que adoremos as imagens. Só que essa palavra, ela se escreve do mesmo jeito, só que com uma diferença de 1313 a.C., portanto, depois, no ano 1000 e nos dias de hoje. Então, olha como a linguística se modifica, mesmo ela sendo escrita em ivrite, em hebraico, do mesmo jeito. Fala, Val. Olívio, desculpa, pessoal, mas é que... O tempo. Por esse momento trágico que a gente está passando... Não. Eu sou o único eu peço que desculpa. vivo no clube, fora 3 pernilongos que tem aqui. Afora, não, chega. Pessoal, mas é pernilongo caché, hein? Um beijo. Ele fez a barra agora. Boa noite. Beijo, obrigada, Val. Um beijo. Tchau, gente. Fiquem bem, fiquem bem. Fiquem bem.